Professor Eduardo Moreira, todos conhecem, dispensa apresentações, mas todos sabem, é formado pela PUC do Rio de Janeiro, em Economia pela Universidade de San Diego, na Califórnia, eleito pela revista Época como um dos 40 brasileiros de maior sucesso, com menos de 40 anos, também tido como um dos 3 melhores economistas do Brasil, por uma revista especializada, e autor de 2 grandes best-sellers, pelo menos, né? O Encantadores de Vidas e O que os Donos do Poder Não Querem que Você Saiba. Mas antes eu queria ouvir o senhor um pouquinho sobre a sua visão do país hoje, né? A gente vive um momento muito preocupante, muito grave do governo Bolsonaro, e eu queria inicialmente saber o que o senhor está pensando do atual momento do país nesse início de 2021. Olá, Adroaldo. Olá, Marco César. Olá a todos e todas que nos assistem. Eu acho que a gente vive um momento assim, muito preocupante, né? E as perspectivas não são nada boas. A gente começou a pandemia já sendo, né, a nação mais desigual do mundo, segundo alguns índices, né? Os que não nos mostram como a nação mais desigual do mundo nos mostram como a segunda atrás de Botsuana ou a segunda atrás de algum outro país daqueles que a gente costuma olhar e falar, meu Deus, imagina morar nesse país, né? E a gente mora num país como estes, né? Tem aquela velha fábula do sapo na água que você põe numa panela com uma água fria e vai esquentando, esquentando, ele não percebe a temperatura da água e morre queimado, né? Nós somos o sapo na panela, né? Aqui a água está fervendo, a gente vive numa condição de dor, de sofrimento, de falta de oportunidades inimagináveis, né? E a gente adia essa grande mudança estrutural que tem que ser feita eternamente, né? E aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande, que a concentração de capital ela é absolutamente generalizada, ou seja, nas terras isso existe, então menos de 1% dos donos das terras são donos de 50% das terras no Brasil. Nos investimentos líquidos, ou seja, no dinheiro, aquele que você tem aplicado no banco, isso é ainda mais brutal, aliás, bem mais brutal. Em termos de imóveis, isso é muito mais brutal nas cidades. Então, aqueles que têm imóveis, apartamentos, imóveis logísticos, centros de armazenamento, etc. Nas empresas, isso é absolutamente brutal também. E o problema é que, do jeito como o sistema existe, né, esses acumuladores de capital eles acabam se tornando ímãs cada vez mais fortes, né, para acumular mais ainda, para fazer com que a desigualdade aumente mais ainda. E quem é que pode reverter isso, né, para você não chegar num ponto? E eu uso uma metáfora sempre, se você me permite, no livro Desigualdade eu falo sobre ela, é como um parquinho de areia, né? A riqueza que a gente tem para ser distribuída ela é finita, ela é dada, né? Todo ano a gente produz lá o nosso PIB, que é a quantidade de riqueza que a gente produz, e a gente tem que pegar aquilo que foi produzido de nova riqueza, somar com a riqueza acumulada e temos que dividir entre os 220 milhões de habitantes para que todos possam viver com dignidade. Mas o que tem para dividir é limitado, não é infinito. Então é como se a gente estivesse brincando num parquinho de areia, todo ano você joga um pouco mais de areia no parquinho, que é o PIB que você gera, né, a riqueza que você gera, e todo ano cai areia para fora do parquinho, que é o quanto você consome de riqueza. Então a energia que a gente está usando aqui acabou. Então ela não foi para outro lugar, ela acabou aqui de ser utilizada e a gente vai ter que gerar nova energia. A comida que eu comi hoje no almoço, comi uma lasanha de abobrinha. Não tem mais, tem que plantar mais abobrinha, né? Tem que plantar mais tomate para poder ter o negócio. Então, nesse parquinho de areia, onde a areia é finita, todas as vezes que você começa a olhar montes, você pode ter certeza que em algum lugar vai ter buraco. É impossível fazer monte sem ter buraco. E como é que você tapa os buracos? Ou seja, como é que você repõe essa riqueza que saiu de um para ir para esse outro que acumula? Ou você faz com que a nova riqueza que seja gerada caia na mão dessas pessoas, ou seja, a areia que cai no parquinho cai no buraco, na mão dos mais pobres, ou você derruba a areia dos montes, ou seja, através de impostos, através de uma estrutura redistributiva, você faz com que
essas diferenças não sejam muito grandes. No Brasil, a gente não tem nenhum dos dois, né? O PIB que é gerado é um PIB que... O PIB é uma grande média, né? O Einstein falava que a média é um perigo. Se tiver com metade do corpo no forno, metade no freezer, na média você está na temperatura ambiente, na prática você está morto. E no Brasil é meio que isso, metade do corpo está no freezer, metade do corpo está no forno. Então a gente vê o PIB e fala, não, geramos, há muito tempo a gente não gera isso, né? Mas vamos só aqui hipoteticamente, geramos 3% aqui de crescimento. Mas foi parar na mão de quem? Só para vocês terem ideia, eu vou falar um número que ele tem que assustar quem não sabe, que está nos assistindo, olhando para o mundo, tá? Olhando para o mundo, em 2017, que é quando eu tenho um número na cabeça, a última vez que eu vi o número mais recente era 2017, de toda a riqueza gerada no mundo, 82%, olha o que eu estou falando, de toda a riqueza gerada no mundo, de toda a areia jogada no parquinho, 82% foi parar na mão do 1% mais rico. Os 50% mais pobres ficaram com zero. Ou seja, os 50% mais buracos, mais fundos, não caiu um grão de areia ali. Então, no Brasil, e o Brasil é o país mais desigual de renda do mundo. Então, o PIB não quer dizer muita coisa no Brasil, porque você tem vários PIBs no Brasil. Tem o PIB do pessoal que vive na periferia, tem o PIB do pessoal dentro do campo, que é o dono de terra e o que trabalha para as terras. Então, a gente tem que entender esse caminho do dinheiro para entender como que está sendo distribuído esse negócio. Aí entra Paulo Guedes e Bolsonaro, e você viu que eu não falei Bolsonaro e Paulo Guedes, porque quando a gente está falando de economia é importante a gente chamar a atenção de Paulo Guedes, porque não existe um sem o outro, né? A grande mídia, os bancos tentam passar uma impressão de que, poxa, pelo menos se a gente não tivesse Bolsonaro, mas tivesse Guedes, é um plano em conjunto, é um plano que está absolutamente ali combinado e intrinsecamente ligado. Vem Paulo Guedes e fala o seguinte, olha só, o único que pode impor uma redistribuição de renda, que pode falar assim, ó, não pode ter monte a partir dessa altura, monte quando tiver muito alto, o dono do monte morrer, a gente derruba um pedaço grande, quem tiver buraco muito grande, não puder nem brincar no parquinho de areia, a gente vai obrigar todo mundo a tirar um pouquinho para botar o mínimo de areia que ele precisa para brincar, todos vocês estão entendendo as metáforas, quando o único que pode impor isso é o Estado. Não é à toa que o nome, por exemplo, de uma das coisas que ele faz chama imposto, porque ele é o único que pode impor o negócio. Aí o que ele está fazendo? Não, vamos diminuir o tamanho do Estado. E por que ele quer diminuir o tamanho do Estado? Por que ele quer privatizar tudo? Porque quando ele faz isso, ele diminui o custo da mão de obra. É tão simples quanto isso. Porque pense que a gente, para crescer, gerar riqueza, a gente tem que investir. Não existe crescimento sem investimento. É impossível. O processo econômico é investimento, risco, retorno. Se você não investe, nunca você vai ter crescimento. Se eu quero plantar milho para colher milho, no começo eu abro mão de umas sementes de milho, da minha força de trabalho para abrir ali o buraco, de água para regar o negócio. Não tem como não ficar mais pobre no começo. Se o Estado ele fica mínimo e ele perde todos os meios que ele tem para investir, na mão de quem sobra a capacidade de investimento? Na mão da iniciativa privada. Só que a iniciativa privada no Brasil é algo assim, a nossa iniciativa privada ou é a iniciativa privada deles, do 1%, do 0,1%, que tem todos os meios, né? É deles, não é nossa. E aí eles chegam e falam assim, eu só invisto, e aí faz como se fosse um sequestrador, se você cumprir minhas exigências. E uma das exigências do cara é não ter mais aposentadoria. A outra das exigências do sequestrador é ele poder pagar mais barato o seu salário e te pagar só na hora que você está no pico de trabalho ali, né? O cara do Uber, ali do delivery, do iFood, que o cara só ganha dinheiro enquanto ele está pedalando ali, porque o resto do dia todo ele está esperando, ele não pode fazer nenhuma outra coisa, porque senão ele perde a corrida, mas ele não está sendo remunerado por isso. Então, cara, eu quero te remunerar só assim. Aí ele começa, ó, os outros serviços públicos eu não quero mais que tenha, para as pessoas dependerem de mim eu poder cobrar o quanto eu quiser. E aí ele começa exigência, exigência, exigência e nunca dá nada em troca, porque o objetivo dele é só acumular. E a gente está vivendo um momento no Brasil onde eles aceleraram, pisaram no acelerador no nível máximo nesse processo.